quero começar com um texto que está em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, quem encontrou, diga eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Geralmente, quando eu inicio a matéria do Rema, eu sempre falo aos alunos, não leve dúvida para casa. Geralmente eu incentivo, se você tem alguma dúvida quanto àquilo que eu afirmei, no intervalo, no final da matéria, venha perguntar. Como é um assunto, o assunto de cura, é um assunto que é muito ensinado ou muito abordado de forma equivocada. Não é difícil a gente encontrar muitos ensinos errados, muitas expressões erradas. Eu mesmo, quando nasci de novo, passei a ser influenciado por muitos ensinos que hoje eu percebo ser equivocado. Quanto à questão de cura, eu lembro que novo convertido foi me ensinado que por trás dos problemas Deus está envolvido, que Deus coloca no leito, na moinha de Jeová. Se não vem pela rede do amor, vem pelo anzol da dor do divino pescador. E muitos outros ensinos. E no decorrer da matéria, você vai ver, à luz da palavra, que são ensinos humanos, que não é o que a palavra de Deus diz. E eu sei, irmãos, que muito do que é ensinado aí fora é texto fora do contexto para se inventar um pretexto. O problema é esse. Eu não posso tirar um texto das Escrituras fora do seu contexto e inventar um pretexto, mas é o que fazem a respeito de cura, a respeito até mesmo dos demais assuntos da palavra de Deus. Estão comigo? Mateus capítulo 4. Aleluia. Versículo 23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. E fazendo o quê? Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse texto não foi colocado aleatoriamente, de forma aleatória, não. Foi colocado em ordem de acontecimento. Porque o que mais o Senhor Jesus Cristo fez em seu ministério foi ensinar, pregar e curar. Diga ensinar, pregar e curar. Eu te desafio. Faça a leitura dos 4 evangelhos e você perceberá isso. Todo dia Jesus ensinou. Ele pregou muito e curou muitos enfermos. Por quê? Porque havia uma necessidade de se receber cura. Para a gente entender sobre cura, a gente tem que voltar para o princípio da criação. Muitas realidades que a gente vai entender no Novo Testamento, a gente volta para o princípio. Como assim? Se você observar no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e o que houve? E por assim dizer, Deus ele trouxe uma restauração na terra. E à medida que Deus ia restaurando a terra, a Bíblia diz, e viu Deus que era, diga, era bom. Encontramos essa expressão várias vezes, mais de 4 vezes encontramos essa expressão. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz, e viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. Diga, era bom. Observe que quando Deus entregou a terra, o governo da terra a Adão, não era a terra do jeito que está hoje, porque hoje tem mazelas, epidemias, fome, peste, doenças. Quando Deus, por assim dizer, restaurou a terra, Deus entregou a terra e era boa. Deus viu que era boa. Entregou a Adão, só que Adão pecou, entregou o governo da terra ao diabo, e é por isso que tem acontecido essas coisas ruins na terra. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Aleluia. Versículo 12 diz, portanto, assim como por um só homem, eu te pergunto, quem foi esse homem?
Vamos ler, depois eu pergunto novamente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Diga, pecaram. Você concorda comigo que esse homem que Paulo está se referindo em Romanos 5,12 é Adão? Sim ou não? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Espera aí. Se por causa de Adão o pecado entrou no mundo juntamente com a morte, é porque houve um momento que o pecado e a morte estavam do lado de fora do mundo, não estavam dentro do mundo. Quem introduziu a morte e a doença foi o Adão através do pecado, sim ou não? Você para hoje, agora está sentado aqui, você teve que entrar por uma porta, você foi introduzido por aquela porta, entrou pela porta e agora sentou aqui. Pois fique certo, irmãos, de que nunca foi plano de Deus a terra estar do jeito que está. Só está assim porque por causa do pecado de Adão, ele introduziu a morte. A morte entrou através do pecado. Posso ter um amém? Mas eu quero te contar uma boa notícia. As boas novas. É que aquilo que Adão perdeu no Éden, Adão perdeu filiação, Adão perdeu comunhão e Adão perdeu a autoridade. Mas aquilo que Adão perdeu no Éden, Cristo trouxe de volta. Aquilo que Adão havia perdido no Éden, o que ele havia feito de errado, Cristo no seu sacrifício trouxe de volta. Porque a cura de nossos corpos está na expiação de Cristo. Quando Jesus Cristo foi à cruz, algumas pessoas pensam, foi morrer pelos meus pecados. Não somente pelos pecados, mas pela consequência do pecado. E enfermidade é uma das consequências do pecado. Estão comigo? Cristo, ele deixou disponível uma obra, uma redenção completa, e a cura dos nossos corpos está disponível na expiação. Na cruz, ele morreu por nossos pecados, na cruz ele morreu, ele foi castigado, ele foi feito enfermo, feito pecado, feito maldição. A obra de Cristo foi uma obra completa e contempla toda a nossa vida, espírito, alma e corpo. Posso ter um amém? Isso significa dizer, irmãos, que do mesmo jeito que eu recebi a salvação por meio do sacrifício de Cristo pela fé, eu recebo a cura por meio do sacrifício de Cristo pela fé. Eu te pergunto, a salvação está disponível para todos? A Bíblia diz, é um dos textos mais conhecidos pelo povo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? Diga a vida eterna. Jesus é a dádiva de Deus para o mundo. Jesus morreu por todos, então a salvação está disponível para todos. Se a salvação está disponível para todos, logo os benefícios da salvação também estão disponíveis para todos. E cura é um dos benefícios. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que essa matéria, Cristo, aquele que cura, vai te trazer um entendimento sobre o fato de que a cura de nossos corpos está disponível no sacrifício de Cristo. Em uma cruz, ele trouxe uma obra completa. Na cruz, ele deixou disponível a cura de nossos corpos. E pela fé, eu recebo a cura. Posso ter um amém? Ah, professor, mas eu quero que o senhor entenda que a enfermidade glorifica a Deus. Algumas pessoas afirmam isso de forma equivocada, mas não existe nenhum texto na Bíblia mostrando que a enfermidade glorifica a Deus. Não existe, irmãos, nenhum texto. E eu vou até te provar. Me diga o nome de um hospital aqui próximo. Um hospital. Hospital municipal, como é o nome do hospital? Abelardo? Gadelha, pronto. Se a enfermidade glorifica a Deus e nós vamos para esse hospital, vamos ver lá os enfermos chegando. Quando chega um enfermo, logo os médicos, enfermeiras e atendentes dizem, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo, querido. É assim? Não, a enfermidade não glorifica a Deus. Se as enfermidades glorificassem a Deus, os hospitais eram mais alegres do que as igrejas. Se você observar, claro, não dá para falar tudo isso, mas na matéria você vai ver. Existem vários textos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Deus era glorificado quando alguém era curado.
Não é a enfermidade que glorifica a Deus, mas é a cura da enfermidade que glorifica a Deus. Não é a escassez que glorifica a Deus, é a provisão chegando em nossas vidas que glorifica a Deus. Não é o problema que glorifica a Deus, é a solução do problema que glorifica a Deus. Porque quando eu recebo cura, eu vou dar glória a Deus. Quando eu recebo provisão, eu vou dar glória a Deus. O que glorifica a Deus não é o problema, é a solução do problema. Amém? Infelizmente, irmãos, existem muitos cristãos que estão sofrendo de forma desnecessária por pensar, por alimentar o pensamento de que Deus é o autor das doenças, dos problemas. Lamentavelmente isso acontece. E vou usar novamente o hospital como exemplo. Deus não é o autor dos problemas. Eu te pergunto, quem aqui já ouviu falar, algumas pessoas ensinando, de que Deus coloca doença? Quem já ouviu? Eu já ouvi. Novamente vou usar o exemplo do hospital. Se é Deus quem coloca a doença, nos hospitais deveriam ter a seguinte triagem. Chegava o doente e aí a pessoa perguntava, essa enfermidade, quem colocou foi Deus ou foi o diabo? E a pessoa respondia, isso importa? Importa, porque se for o diabo a gente trata, agora se for Deus, Deus quem impedirá. Irmãos, agradeça a Deus porque Ele não coloca doença. Seja grato a Deus, sabe por quê? Porque se Deus coloca doença e não tem ninguém mais poderoso do que Ele, pode comprar o caixão, porque a morte é certa. Amém? Pode comprar o caixão. E eu quero que você entenda, irmãos, que a fé é algo pessoal. A salvação é algo individual, sim ou não? Como é o teu nome? Como? Tem um Dom Aloysio Lochaide. Está certo, então pula, né? Eu não posso, através da minha fé, levar a Lochaide juntamente comigo no arrebatamento. A salvação é individual. Jesus deixou disponível uma salvação para todos. E eu creio no seu sacrifício. Agora, esse irmão também tem que crer, essa irmã também. Se a salvação é individual, receber a cura de Cristo também é algo individual. Estão comigo? Ah, mas e isso e aquilo, irmãos? Esquece isso e aquilo. Não dá para a gente explicar tudo o que acontece na vida dos outros. Dá para explicar algumas verdades da palavra de Deus. Amém? E esquece o que acontece com os outros. A questão é, observa a tua vida, tenta auxiliar as pessoas dentro o máximo que for, mas a salvação, a cura e as bênçãos é algo individual. É pela fé. Diga, pela fé. Quero mostrar outras passagens. A cura de nossos corpos, irmãos, está na expiação de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. Quero mostrar três passagens que afirmam a mesma verdade. Que Jesus, através do seu sacrifício, deixou disponível a cura de nossos corpos. Aleluia. Isaías capítulo 53. É um texto bastante conhecido, fala sobre o sacrifício do Cordeiro de Jeová. E o versículo 4 diz, talvez, é assim que diz? Como é que diz? Outras versões diz certamente. Você sabia que na concordância de Strong a palavra no hebraico é verdadeiro, sem nenhuma sombra de dúvida, é um fato consumado? Não é talvez, é verdadeiramente, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras, por suas chagas, por suas feridas, fostes. Diga, eu já fui sarado. Qual é o tempo verbal? Se formos analisar alguns textos da palavra, alguns versículos, e formos perceber o tempo verbal, vamos constatar que Deus já fez algo por nós. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados, redimidos da maldição da lei. A Bíblia diz que nós já fomos sarados. Por suas chagas fostes sarados. Diga, eu já fui. Foi consumado
na cruz do Calvário. Lochaide, quando foi que você recebeu a salvação de Cristo? 2009? Lochaide recebeu em 2009 uma salvação que já está disponível há mais de 2000 anos. Agora, no dia em que a salvação ficou disponível, a cura de nossos corpos também estava disponível. A cura de nossos corpos já está disponível há mais de 2000 anos. Assim como a salvação. Ele só tomou conhecimento em 2009, mas poderia ser que ele tivesse tomado conhecimento em 2008, 2007, 2005, não sei. Estão comigo? Mateus capítulo 8. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 8. Versículo 16, Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou metade dos que estavam doentes. Eu falei errado de forma proposital para chamar a tua atenção. Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou. A quantos, irmãos? Peraí, curou a quantos? Peraí, eu não entendi. Curou a quantos? O que significa todos? É preciso uma pessoa ficar 3 dias matutando. O que significa todos, todos? Ora, todos são todos. Quando a Bíblia fala todos, tem algum do lado de fora? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que não somente esse texto, mas existem inúmeras outras passagens que mostram que Cristo curou a todos. Isso revela que é desejo de Deus que todos recebam a cura. Ah, mas nem todo mundo tem recebido. Aí é outra história. Aí é outra passagem, aí é outro capítulo da vida. Mas o que eu quero que você entenda é que diante de Deus, diante do Pai, é desejo dele que todos recebam a cura. Há inúmeras passagens. Quando eu ensino a matéria Cristo, aquele que cura, eu acho que eu alistei umas 8 ou 9 passagens nos evangelhos que revelam o desejo de Deus em curar a todos. Se aqui tivesse 1000 pessoas presentes, e eu lesse esse texto e ia dizer, é desejo de Deus que todas as 1000 pessoas aqui recebam a cura. Deus não deseja que nenhum só deixe de receber a cura. Posso ter um amém? Diga todos. E curou todos os que estavam doentes. Verso 17. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Diga ele tomou. Diga ele carregou. E agora, para finalizar esse contexto, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 24 diz, 1 Pedro 2, 24 está falando. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes o que, irmãos? Fostes é o que? Presente, passado ou futuro? Então, nós já fomos sarados. A cura de nossos corpos está disponível na mesma cruz que Cristo nos salvou. Já foi feito. Está disponível e pela fé nós tomamos posse. A pergunta que eu faço é, a cura está disponível para todos? A cura é para todos? Sim ou não? Certa vez, na época em que eu era pastor auxiliar no Benfica, no governo de Mansueto, pastor Mansueto, chegou nas minhas mãos uma revista chamada Eclésia. É uma revista que fala sobre assuntos da igreja, fala sobre ministrações, sobre a organização da igreja, cadeira, tem vários assuntos falando na revista Eclésia.
E aí a revista Eclésia estava entrevistando um pregador brasileiro, conhecido no Brasil e no mundo, perguntando a ele: ô abençoado, sobre cura, Deus cura quem quer ou a pessoa não tem fé quando não recebe? E aí o pregador disse, tem até que abre aspas, sobre cura, Deus é soberano, Deus cura quem quer. Irmãos, eu fiquei impressionado, não fiquei admirado, porque na Bíblia mostra pessoas que tinham o mesmo equívoco doutrinário. Que equívoco? De achar que Deus cura a uns e a outros não. Fiquei impressionado porque esse pregador é um formador de opinião. Como é que pode um homem desse, que é ouvido por milhares de brasileiros, ter essa opinião? Mas é verdade. Ele disse, Deus cura quem quer, Deus é soberano. Quando eu li isso, eu lembrei de uma passagem que está em Marcos capítulo 1. Tinha um homem que tinha o mesmo problema, a mesma dúvida doutrinária. Que dúvida? De achar que Deus cura a uns sim e a outros não. Marcos capítulo 1, vamos abrir. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Estou falando rápido? Eu só estou acostumado a ministrar em outros locais, e aí eu acabo tendo que diminuir a velocidade. Mas como eu estou diante de nordestino e a gente fala fechado mesmo, então vou continuar. Às vezes eu estou falando em São Paulo e às vezes o pessoal tem dificuldade de acompanhar a velocidade. Mas aqui é diferente, aqui todo mundo já pega logo, né? Marcos capítulo 1, versículo 32 diz: E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se reunira à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém, não deixavam falar os demônios, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, disseram: Todos te buscam, Senhor. E ele lhes disse: Vamos a aldeias vizinhas, porque para que eu também pregue ali, porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes purificar-me. Diga, se queres. Versículo 40 novamente. E aproximando-se dele, um leproso lhe rogou e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes purificar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e disse: Pai, cura se for a tua vontade, se não for, prepara e leva. Falei proposital, errado de forma proposital. Eu lembro que eu ouvi essa oração. Levaram um enfermo para um pregador orar e o pregador disse: Pai, cura se for a tua vontade, se não for, prepara e leva. Não foi essa a oração que Jesus Cristo fez? Não foi essa a oração que Jesus fez? De fato, se você observar, e eu te desafio, eu te convido a fazer isso, leia os evangelhos. Jesus não fez longas orações para ministrar cura aos enfermos. Jesus não ficou orando: ó Deus, te apieda desse pobre coitado, tem misericórdia deste homem, faz alguma coisa, Pai. Jesus não ficou tentando convencer a Deus para que Deus fosse bom e misericordioso. Não. A Bíblia diz que com uma mera palavra expeliu demônios e curou os enfermos. Diga, mera palavra. Jesus tanto curou individualmente como na multidão, no varejo e no atacado. Às vezes curava uma, duas, três ou multidões, mas ele não dedicava muito tempo. Em primeiro lugar, Deus não estava contra a cura. Ele não estava tentando convencer a Deus: Pai, faz alguma coisa, se tu pode. Não, Jesus simplesmente falava: ser curado. Ele curava impondo as mãos, ele curava ordenando uma palavra, ou então até mesmo quando as pessoas tocavam nas vestes dele, eram curadas. E esse texto, de forma bem clara, o homem chega para Jesus, se ajoelha e diz: Senhor, eu sei que tu pode, mas eu não sei se tu quer.
Esse homem estava convicto de que Jesus tinha poder. Até porque os versículos anteriores ao verso 40 mostram que Jesus tinha poder, porque toda uma cidade se reuniu e foi curado por Cristo. Posso ter um amém? A Bíblia diz, há uma passagem na palavra que diz que Decápolis são 10 cidades circunvizinhas. E imagina só a população de 10 cidades indo até onde Jesus estava para ser curado. A Bíblia mostra isso. Esse homem estava convencido de que Jesus tinha poder. Senhor, eu sei que tu tem poder. Tu cura os enfermos, tu expele demônio, tu acalma a tempestade, tu transforma água em vinho. Eu sei que tu tem poder. Agora eu não sei se tu quer me curar. A dúvida do homem não era duvidar do poder, era duvidar a vontade de Jesus. Se você sair entrevistando nas igrejas cristãs por aí, Deus tem poder, todo mundo vai dizer que Deus tem poder. Até o catimbozeiro diz. Até o xangozeiro diz que Deus tem poder. Agora eu te pergunto, de que adianta saber que Deus tem poder, mas se a pessoa não sabe que esse Deus poderoso quer curá-lo? De que adianta saber que Deus tem poder, mas se você não sabe que Deus quer suprir suas necessidades? De que adianta você saber que Deus tem poder, mas se você não sabe que Ele quer te curar? Não é muito proveitoso isso não. Esse homem chega diante de Jesus e diz, Senhor, eu sei que tu pode. Eu vi tu curando as pessoas. Eu sei que tu pode, mas eu não sei se tu quer. A primeira coisa que Jesus faz é corrigir o pensamento errado. Jesus diz, eu quero. O que foi que Jesus disse? Peraí, o que foi que ele falou? A primeira coisa foi, se essa é a dúvida, eu quero. Tocou no homem e disse, seja limpo. Irmãos, a palavra diz em Romanos capítulo 2, versículo 11. Efésios 6, 9. 1 Pedro 1, 17. E muitas outras passagens, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11, Efésios 6,9 e 1 Pedro 1,17. E tem inúmeras outras passagens. Esses textos estão dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Repita comigo. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas e Cristo quis a cura desse homem, obrigatoriamente Jesus Cristo vai querer a cura desse irmão, dessa. Jesus vai querer a cura de todos. Por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. No dia em que Jesus não quiser curar alguém, é porque está fazendo acepção e está errado. Mas Ele não faz acepção. Se Ele quis a cura de um homem, Ele vai querer a cura de qualquer pessoa. Ah, irmão Marcelo, mas nem todo mundo está recebendo. Aí é outro episódio, é outro capítulo. Mas o que eu quero que você entenda é que a cura está disponível para todos. Atos capítulo 10. Você está sendo abençoado? Quero mostrar mais duas outras passagens que falam sobre todos. Tudo relacionado à cura. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Fazendo o quê? E curando a todos. Curando a quantos? Os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mais outra passagem que mostra que Jesus curou a todos. Tem outra passagem ainda. Mateus capítulo 14. E eu poderia mostrar inúmeras outras passagens, mas essas 3 são suficientes. Mateus capítulo 14. Aleluia. Aleluia. Mateus 14, 34 diz, então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Quantos dos enfermos? Verso 36 agora. E lhe rogaram que ao menos, pelo menos, como diz o outro, pelo menos, né? Pudessem tocar na orla da sua veste. E todos,
Quantos? Os que tocaram ficaram sãos ou curados. Eles pediram isso. Jesus, pelo menos deixa a gente tocar em você. Todos que tocaram em Cristo foram curados. Isso mostra que a cura está disponível para todos, que é o desejo do Pai, que todos recebam a cura. Posso ter um amém? Irmãos, isso corrige todo e qualquer ensino contrário. Mas a cura não é para todos, é porque Deus... Não tem isso não, a cura está disponível para todos. Diga para todos. Agora, como é que se recebe a cura? Pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Diga, através da fé. Diga, mediante a fé. Diga, por meio da fé. Irmãos, foi a fé que nos introduziu no reino de Deus. Eu recebi a Cristo pela fé, eu nasci de novo pela fé. Foi a fé que me colocou dentro do reino. E agora, já que eu estou dentro do reino de Deus, eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar a andar pela fé para desfrutar das demais bênçãos de Deus, inclusive cura. O grande problema é que as pessoas entram e param de continuar a edificar sua fé, param de continuar a andar pela fé. Pela graça sois salvos, mediante, através, por meio da fé. É a fé que nos introduz no reino de Deus e é a fé que nos mantém no reino, desfrutando das bênçãos de Deus. Amém? Diga fé. Mateus capítulo 9. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 9. Todos encontraram? Certa vez eu estava em um local, isso faz uns 14 anos, aqui em Fortaleza, na verdade. Eu estava aqui em Fortaleza, faz uns 14 anos, num certo local, ouvindo um certo pregador, e aí o pregador disse, irmão, você crê em Deus, e no tempo certo Deus se encarrega de manifestar a bênção. E automaticamente, quando ele falou aquilo, a lâmpada vermelha acendeu, o alerta acendeu, e eu me lembrei do que Jesus havia ensinado. E eu pensei, peraí, o que esse pregador acabou de afirmar é contrário ao que Jesus Cristo ensinou. Ele disse, você crê em Deus e Deus no tempo certo se encarrega de manifestar a bênção. Vamos ver o que foi que Jesus disse. Mateus capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e lhes perguntou, credes, Jesus perguntou, claro, que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. O que foi que responderam, irmãos? Então lhe tocou os olhos, dizendo, seja feito conforme a vossa, faça-se-vos conforme a vossa. Jesus não disse, seja feito conforme Deus quer, seja feito conforme a tua. Irmãos, quanto à cura, é ou não é feito de acordo com nossa fé. A responsabilidade não está em Deus, a responsabilidade está no receptor. Várias vezes Jesus disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé, não é conforme Deus quer, não, é conforme a tua fé, diga minha fé. Tua é pronome o quê? Demonstrativo ou possessivo? Meu Deus, eu esqueço sempre. Mas é a tua fé. Diga a fé. Seja feito conforme a tua fé. Eu lembrei de certa vez de uma irmã lá em Brasília. Eu estava ensinando uma matéria do Rema e essa irmã chegou aborrecida, dizendo, professor, me responda uma coisa. Eu já fiquei assim, porque ela chegou logo esbravejando. Eu estava num local, na minha igreja, e o pastor disse, desse ano não passa. Eu também falei, desse ano não passa, mas passou. Me responda, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Irmãos, se foi feita a oração da fé, não existe dúvidas, indagações ou questionamentos. Não existe mais, talvez ou porquê. Não existe. Fé é convicção, certeza inabalável. Dúvida é porque, mas... Isso é dúvida. Se
se na oração tem um ingrediente fé, eu não vou ter interrogações nos pensamentos, eu não vou ter questionamentos, mas talvez, por quê? Não. Fé é certeza inabalável. A questão é, ela não fez a oração da fé, e aquilo que ela desejava não se manifestou e estava querendo encontrar algum culpado. Posso ter um amém? A cura de nossos corpos está na expiação, e nós recebemos a cura por meio da fé. Marcos capítulo 2. Aleluia. Só para eu ter ideia, quem ainda não fez o rema? Você pode erguer sua mão? Pronto. No rema, você vai ter 7 dias ouvindo essas verdades quanto à cura, dois momentos de 50 minutos em cada dia. Não tem como a pessoa não ficar convencida, convicta. Claro que a matéria não se resume a essa aula demonstrativa. Tem muitos outros pormenores, tem muitos outros assuntos. Por exemplo, na matéria Cristo é que cura, é falado sobre o espinho de Paulo. Irmãos, eu fico impressionado como as pessoas têm a imaginação fértil. Já inventaram de tudo naquele espinho de Paulo. Já disseram que espinho de Paulo era uma doença, já disseram que era tendências homossexuais, já inventaram tudo. Mas a Bíblia se explica. A Bíblia explica o que é o espinho de Paulo na matéria Cristo que cura. Você vai ver o que era o espinho na carne de Paulo. Você conhece essa expressão, pedra no meu sapato? Fulano de tal é uma pedra no meu sapato? Se eu chego e falo, rapaz, Lochaider é uma pedra no meu sapato, significa dizer que ele cabe dentro do meu sapato? É uma linguagem figurada. Foi desse mesmo princípio que Paulo usou a expressão espinho na carne, porque no Antigo Testamento a expressão espinho muitas vezes é ligado a pessoas que afligiam o povo de Deus. Espinhos, abrolhos, ilhargas, tudo isso é usado a expressão. O espinho na carne de Paulo, de fato, era um mensageiro de Satanás. Porque para onde Paulo ia pregar a palavra, o diabo levantava tribulação, perseguição, pessoas até mesmo para apedrejar a Paulo. Amém? A Bíblia se explica. Qual foi o texto que eu pedi para abrirem? Eu quero só saber se você está atento. Eu sei qual foi o texto. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, que tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente a que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé. Diga, Jesus viu a fé. Jesus viu a fé da seguinte forma. Jesus viu um letreiro aqui na testa dele. Eu tenho fé. É assim que vê a fé? Eu te pergunto, é possível ver a fé? Irmãos, é possível ver quando a pessoa está crendo, é possível ver a fé. Mas se é possível ver a fé, é possível ver a dúvida. Conversando com Lochaider, dá para diagnosticar pelas palavras, pelo comportamento dele, se ele anda pela fé ou não. Se ele está com o coração cheio de fé ou cheio de dúvida. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Então é possível ver a fé. E Jesus viu a fé dos homens. Vamos continuar a leitura. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas assentados ali arrazoavam em seu coração. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Diga, o que é fácil? O que me chama a atenção, irmãos, é que no contexto de cura, a respeito de cura, Jesus não quer dificultar não, ele quer facilitar.
Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Você percebeu que a glória foi dada a Deus depois que um homem foi curado? Sim ou não? Diga, vendo-lhes a fé. Atos capítulo 14. É possível ver, irmãos, quando a pessoa está andando pela fé, quando ela está crendo na cura de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem, verso 9 de Atos 14, ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, também Paulo viu, Jesus viu fé na vida daqueles homens, Paulo também viu que o homem tinha fé para ser curado. Diga, Paulo viu. Se Jesus viu os homens com fé, se Paulo viu que o homem tinha fé, é porque é possível ver quando a pessoa anda pela fé. É possível ver quando estão crendo ou quando estão duvidando. Diga, é possível. Verso 10. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Paulo fez 3 coisas. O que foi que Paulo fez? Ele pregou a palavra da fé, Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado, e Paulo disse para o homem levantar-se completamente curado. Paulo fez 3 coisas, o homem também fez 3 coisas. O que foi que o homem fez? Ouviu a mensagem de Paulo, recebeu fé para ser curado e levantou-se completamente curado. Irmãos, tem um texto, e eu vou dizer até o endereço qual é. A palavra diz, em Lucas capítulo 5, versículo 12, eu vou citar para você. Aconteceu que, estando ele nas cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Eu te pergunto, existe alguma ligação entre ouvir a palavra e ser curado? A partir do momento em que uma pessoa expõe sua vida à palavra de Deus, ela recebe fé para receber cura, provisão ou qualquer outra bênção da parte de Deus. Foi o que aconteceu com esse homem. Paulo pregou a palavra, viu que o homem tinha fé e mandou o homem levantar-se curado. O homem também fez 3 coisas. Expôs a vida à palavra de Deus, não qualquer palavra, mas a palavra que gera fé, recebeu fé e levantou-se completamente curado. As pessoas iam, multidões iam para onde Jesus pregava para ouvirem sua palavra e serem curados de suas enfermidades. Existe uma ligação clara, porque a partir do momento em que nós expomos nossa vida à palavra de Deus, a genuína palavra vai gerar algo em nosso coração. Diga fé, diga certeza, vai gerar fé. E eu lembrei agora do que aconteceu certa vez lá em Fortaleza. Um pregador, um ministro, estava ministrando no domingo, falando sobre o amor de Deus, sobre o desejo de Deus de alcançar a todos, falando muitos benefícios. Aí perguntou, tem alguém presente que deseja confessar a Cristo? Não tinha ninguém. Tem alguém presente que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Não tinha ninguém. Tem alguém presente que deseja receber imposição de mãos para cura? Formou uma fila grande. E ele começou a impor as mãos sobre os enfermos, começou a impor, e percebeu que no meio da fila tinha um homem cego.
Aí pensou, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse homem? Ficou tranquilo. Quando chegou diante do homem cego, ele lembrou do que muitas vezes Jesus fazia. Jesus perguntava, o que você quer? Por um doente. Ora, é óbvio que o homem queria ser curado. Será? Jesus estava sondando o nível de fé. Aí esse pregador perguntou, o que é que você quer que Deus te faça? Aí o homem cego disse, é porque eu estou sentindo uma dor no meu pé, eu quero receber a cura. Ele tinha fé para receber a restauração do pé, mas ele não estava convicto em receber a restauração da vista. Localiza o teu nível de fé. Eu não posso empurrar a goela abaixo a minha fé. Estão comigo? Localiza o nível de fé. Aleluia. Ainda quero falar um pouco mais sobre fé, mas eu quero falar sobre Marcos capítulo 16. A cura de nossos corpos está na expiação, recebemos pela fé, e Jesus nos comissionou. Eu pergunto essa noite, tem algum crente presente? Você é crente? Então você está comissionado por Cristo. Para quê? Para fazer o que nós vamos ler daqui a pouco. Marcos capítulo 16. Todos encontraram? Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar a provisão de Deus em tua vida. Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus está nos dizendo, estes sinais hão de acompanhar aqueles que? O texto está dizendo, estes sinais hão de acompanhar somente os pastores? Não. Estes sinais hão de acompanhar somente os apóstolos? Não. Estes sinais hão de acompanhar o quê? Você é crente? Você crê? Então Jesus está falando da gente. Jesus está dizendo que sinais vão acompanhar a nossa vida. E aí ele diz, quais sinais? Em meu nome. Diga no nome de Jesus. Eu te pergunto, esse nome tem poder? Por que esse nome tem poder? Porque o dono deste nome tem poder, porque a pessoa de Jesus tem poder. O poder que o nome tem é igual à pessoa de Jesus. Tudo quanto Jesus poderia fazer em pessoa, o seu nome pode fazer. É um pensamento errado achar que a pessoa de Jesus tem mais poder do que Jesus. Não, a pessoa de Jesus tem poder igual. O nome e a pessoa têm o mesmo poder. Tudo quanto Jesus poderia fazer em pessoa, o nome pode fazer. Ele disse, em meu nome falarão novas línguas, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? E se não impuser? Você sabia, irmãos, que se a igreja orar, as coisas mudam? E se a igreja não orar, fica do jeito que está. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a cura está disponível. E Jesus te comissionou para impor as mãos sobre os enfermos. Ah, professor Marcelo, mas eu sou um novo convertido. A autoridade que você tem para impor a mão sobre os enfermos não está ligada ao tempo de cristianismo. A autoridade pertence ao novo, médio ou velho convertido, não importa. De 2009 para 2018 tem o quê? Vai fazer 9 anos, não é isso? Ainda que Lochaia tivesse 1 ano de vida cristã, essa autoridade pertence a ele, a qualquer novo, médio ou velho convertido. Essa autoridade não está ligada ao tempo de crente, está ligado ao poderoso nome de Jesus. O que eu quero que você perceba é que quem cura não é você, quem cura não é o teu tempo de crente, quem cura é o poderoso nome de Jesus. E esse nome tem poder, sim ou não? Em meu nome, diga no nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem serpente, não vai acontecer dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, também não vai acontecer nada. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No poderoso nome de Jesus. Esse nome continua tão poderoso desde o dia em que Cristo subiu à direita de Deus para sentar na majestade nas alturas.
Diga, esse nome é poderoso. E Jesus nos comissionou para impormos as mãos sobre os enfermos. Claro, irmãos, eu quero te orientar. Quando você for impor as mãos sobre os enfermos, é bom trazer alguns textos, é bom trazer alguns ensinamentos que gerem certeza, convicção no coração daquela pessoa. Porque pode ser que ela tenha sido influenciada por ensinos errados. E entenda que ensino errado constrói fortalezas e pode ser que ela esteja aprisionada em fortalezas de ensino errado. Traga o ensino da palavra, mostre textos que falam sobre cura e impõe a mão sobre ela para que a pessoa receba a cura. Amém? Estou perto de finalizar. Quanto à questão de cura, irmãos, a gente tem que perseverar na palavra de Deus. Na vida de um cristão existem 3 testemunhos. Como assim? Se você observar, irmãos, tem uma passagem na Bíblia que os discípulos estavam no barco, Jesus estava andando sobre as águas, de repente, de longe avistaram Jesus. Um fantasma, 12 adultos gritando. Um fantasma, ele disse, não tem mais. Aí Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus disse o quê? Vem. Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Sim ou não? Só que o que eu quero que você entenda é que entre os pés de Pedro e a água havia um sólido fundamento. Qual fundamento? A palavra de Deus. Cristo falou, venha. Pedro começou a andar pela fé, diga pela fé. Só que a Bíblia fala reparando na força do vento. Sabe o que é reparar na força do vento? É tato. A gente sente quando o vento está forte ou fraco, sim ou não? 5 sentidos. Ele começou a andar pela fé, reparou na força do vento, tirou a atenção da palavra de Cristo e voltou sua atenção na força do vento. A Bíblia diz que começou a submergir. Deu tempo de Jesus chegar e acudir. Ele disse, Senhor, me socorre. Jesus tomou pela mão, o ergueu, colocou na cacunda e levou para o barco. Foi? Voltaram andando sobre as águas até chegar no barco. O que eu quero que você entenda é que é possível uma pessoa começar crendo, andando pela fé, no que diz respeito à cura. Ela recebeu a imposição de mãos, no momento em que coloca as mãos sobre enfermos, é ministrado um poder curador, um poder do alto. Estão comigo? Só que ela tem que perseverar na cura de Cristo, ainda que ela sinta dor ou incômodo, ela tem que perseverar. Ela não pode dar crédito aos sintomas. Só que, infelizmente, o que aconteceu com Pedro tem acontecido com algumas pessoas. Elas perdem a cura porque tiram a atenção da palavra e voltam a atenção para os 5 sentidos, e isso é perigoso. Na vida de um crente existem 3 testemunhos. Faça assim com os dedinhos, 3. Chegar em casa você vai se lembrar. O primeiro testemunho é o que a palavra diz. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17 e 1 Pedro 2, 24. Essas 3 passagens bíblicas falam que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Diga, eu já fui. Nós não seremos, nós já fomos. É um fato. Amém? Cristo consumou na cruz. Já fomos sarados. Estão comigo? O primeiro testemunho é o testemunho da palavra. A palavra é categórica, é enfática. Ela diz que nós já fomos sarados. Esse é o testemunho da palavra. E o segundo testemunho é o que o nosso corpo diz. A palavra diz que fomos sarados, mas o nosso corpo diz que nós não fomos sarados. A enfermidade é real, a dor é latente, incomoda e acorda nas madrugadas. A Bíblia diz que eu estou sarado, o meu corpo diz que eu não estou sarado. O que vai determinar é o testemunho que sai de nossos lábios. Porque se eu nego o testemunho da palavra e fico com um sintoma, o que vai permanecer? Digo sintoma. Agora, se eu não dou crédito ao sintoma e fico com o testemunho da palavra, a palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz, operará o poder de cura que ela diz que vai operar em nosso benefício. O que eu quero que você perceba é que o testemunho de nossos lábios é o que determina. Irmãos, fé não nega os sintomas. Não, a fé identifica os sintomas e persevera no que Deus falou. Fé é isso.
Eu vou citar o exemplo, certa vez, o irmão Reagan já falou sobre essa pregadora, uma irmã, uma pregadora do Evangelho, lá nos Estados Unidos, chamada Lillian B. Yeomans. Lillian Bárbara Yeomans. Certa vez eu estava lendo algo falando sobre ela. Essa irmã, ela era formada em medicina e ela, por ter acesso a algumas drogas lícitas, como morfina e outras drogas, ela, para se livrar de problemas, ficar alheia aos problemas, começou a se drogar, para ficar alheia aos problemas, e ficou viciada. Mas Cristo a libertou das drogas. Posso ter um amém? Ela foi liberta das drogas e ela decidiu, Cristo a libertou e ela decidiu dedicar sua vida em ajudar pessoas desenganadas pela medicina. Ela, juntamente com outra irmã em Cristo, alugaram uma casa, e quando recebia alguém desenganado pela medicina, assim que a pessoa chegava, ela dava um player. Hoje em dia é MP3, né? Antigamente era fita cassete, e ainda tinha outros que eram um player com uma bobina. Dava um player com textos que falavam sobre cura. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17 e 1 Pedro 2, 24. E tinha outras passagens. E falava, ouça isso daqui 100 vezes. E a pessoa, 100 vezes? 100 vezes. Aí estava lá, ia para o quarto, a pessoa ficava ouvindo. Isaías 53, 4 e 5, ouviu 100 vezes. Mateus 8, 17, ouviu 100 vezes. 1 Pedro 2, 24, ouviu 100 vezes. Chegou com o play e entregou. Empresta sua Bíblia. Empresta sua Bíblia. Chegou com o play e entregou. Aí ela entregou de volta, me entrega de volta. Agora escute mais 100 vezes. Mais 100 vezes? Mais 100 vezes. Aí a pessoa pegava o equipamento de novo, ia para o quarto e ficava ouvindo mais 100 vezes. Só que de repente, ela estava ouvindo pela 155ª, 156ª, 157ª, de repente se ouvia um grito. Ah! A mulher pulando completamente sarada. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que ela precisou ouvir a mesma verdade 157 vezes para que aquele texto entrasse no coração e descesse como rema, como fé, e gerasse a fé necessária para receber a cura. Quero que você perceba que não é a palavra de Deus que demora a operar o benefício, é a gente que demora a crer. Eu não sei qual é a tua prescrição. Eu não sei se você tem que ouvir a palavra 50, 100, 200, 300, 400, 500 ou mais. Eu não sei quantas vezes você tem que ouvir. O que eu quero que você perceba é, não abandone o tratamento da palavra. Existem tratamentos médicos que duram um longo período. Existe o tratamento da palavra. Todo dia ouvindo a palavra, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, irmãos, não tem como chegar a outro resultado. Vai gerar a fé necessária, e a pessoa vai receber a cura de Cristo. Romanos capítulo 4. Aleluia. Romanos capítulo 4. Glória a Deus. Nós vamos ver um pouco sobre Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Só que antes de eu te falar, nós nunca devemos edificar nossa fé nos 5 sentidos. Naquilo que a gente sente ou deixa de sentir. De fato, cristãos que edificam o seu bem-estar, a sua fé, naquilo que sente ou deixam de sentir, são crentes instáveis, crente montanha-russa, ioiô. Tem dia que vai entrar na igreja com um sorriso de Gênesis Apocalipse, mas tem dia que vai entrar esmilinguido, derrotado, cabisbaixo. Por quê? Porque ele quer edificar a sua fé no que sente ou deixa de sentir. Isso é perigoso. Tem dia que a gente sente frio, tem dia que a gente sente calor, tem dia que a gente não sente nada. Não edifique sua fé no que você sente. Edifique sua fé na palavra. Vamos supor que eu pergunte, tem alguém presente que deseja receber imposição de mãos para a cura? De repente alguém levanta e eu pergunto, o que é que você está sentindo? Professor, eu estou sentindo uma dor terrível nas costelas. Você crê que Deus é poderoso para curar? Creio. E impõe a mão sobre ele e ele recebe alívio imediato. Diga, foi curado. E começa a pular, estou curado, dá um cangapé, um bunda canaço, uma cambalhota. Estou curado. Termina a aula, ele vai para casa, janta, deita, dorme, amanhece o dia, no dia seguinte, quando ele vai se espreguiçar, ele sente a mesma fisgada, a mesma dor. Ai,
não fui curado. Essa pessoa não edificou sua fé na palavra, ela edificou sua fé naquilo que ela sentiu, deixava de sentir. E isso é perigoso. Não edifique a cura na ausência da dor, edifique a fé na cura na palavra de Deus. Quer eu sinta ou não, irmãos, o que me dá a certeza de que eu estou curado não é a ausência da dor. O que constrói a certeza, a convicção de que eu estou sarado, é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. É por isso que algumas pessoas perdem a cura, porque querem edificar sua fé na ausência da dor. Peraí, se eu estou sentindo é porque eu não estou sarado. Não, existe o bom combate da fé. Paulo disse, combate o bom combate. Romanos capítulo 4. Só resumindo. Antigamente o nome desse homem era Abrão. Como era o nome dele? E aí Deus se revela a ele e fala mais ou menos o seguinte, presta atenção. Daqui para frente você vai ser pai. E se você vai ser pai, teu nome não é mais Abrão, diga, é Abraão. Que significa o quê? Pai. Estão comigo? Vamos ler a história dele. Verso 17 de Romanos 4. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. A Bíblia não diz te constituirei, futuro, diz te constituir. Havia sido constituído, é um fato. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, diga, ele não enfraqueceu na fé. E se o tempo permitir, vou explicar isso mais na frente. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele levava em conta. E sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, fazendo o quê, irmãos? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que também isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão é um exemplo que devemos seguir, o exemplo de andar pela fé. Deus disse, daqui para frente teu nome não é mais Abrão, é Abraão. Diga Abraão. Ele foi constituído. Amém? Só que se você observar, por onde Abraão andava, ele falava o que Deus falou a respeito dele. O que foi que Deus falou? Eu já sou pai. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, pelo contrário, ele se fortaleceu, dando o quê? Estando plenamente convicto. A palavra ainda fala que ele sabia do amortecimento do seu corpo e do ventre de Sara. Abraão, ele convivia com a circunstância. Ele almoçava, jantava, tomava o café da manhã, merendava à tarde, dormia com a circunstância, acordava e dormia com o problema. Ele não negou o problema, só que ele voltou sua atenção para a palavra de Deus. Amém? E ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. O que significa isso? Abraão ficava perambulando nos desertos, gritando, glória a Deus! Não. Toda vez que Abraão falava sobre ele, o que Deus já havia falado, ele se fortalecia na fé e glorificava a Deus. Como assim? Deus já havia dito, você é pai. Deus já havia falado sobre ele, você é pai. Toda vez que Abraão falava, eu sou pai. Se Deus disse que eu sou pai, eu sou pai. Toda vez que Abraão falava o que Deus falou sobre ele, ele se fortalecia na fé e glorificava a Deus. Sabe o que é que vai te fortalecer na fé? Não é confessar o problema, não é admirar o problema. O que vai te fortalecer na fé é confessar na tua vida o que Deus já confessou sobre você. Isso vai te fortalecer na fé e vai glorificar a Deus. E eu te pergunto, a respeito da cura, o que foi que Deus já falou sobre ti? Que pelas pisaduras de Cristo você já foi sarado. Toda vez que você confessa o que Deus já falou sobre você, você está se fortalecendo na fé e está glorificando a Deus.
Amém? Eu vou entrar em outra parte da matéria. Falei sobre cura, a cura está disponível, recebemos a cura pela fé, podemos ministrar a cura em nome de Jesus. Estou falando sobre fé e perseverar na fé. Existe o bom combate da fé. Existem, de fato, irmãos, os 5 sentidos, eles se opõem à nossa vida de fé. Mas não dê atenção aos 5 sentidos. Volte a sua atenção para o que a palavra diz. Confesse a palavra. Estão comigo? A confissão, irmãos, é um dos termômetros que mostram se nós estamos ou não andando pela fé. Aquilo que nós estamos confessando. Algumas pessoas dizem, professor, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a minha fé está lá na frente e a minha confissão está lá atrás. Não. Fé e confissão são amigas, parceiras, andam de mãos dadas. Eu só confesso o que creio, porque creio e confesso. Quem aqui já leu o Salmo 91? Aquele Salmo 91 contém inúmeras promessas de bênçãos, proteção, muitos benefícios. Mas você sabe quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Está lá. Versículo 2. Direi do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz, outra versão fala, direi do Senhor. Diga, direi. Ele é o meu Deus, em quem confio. Aí o verso 9 fala, pois disseste... Você sabia quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? 2 vezes no Salmo 91 está escrito falar, confessar. Sabe quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? É o crente que tem uma confissão positiva, que confessa quem Deus é para ele. Deus é o meu Pai, Ele me guarda, Ele me protege, eu sou suprido por Ele, eu sou guardado por Ele, eu sou amado pelo Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é uma pessoa que tem uma confissão positiva, que tem confessado algo sobre Deus. Não derrota, não fracasso. Mas está difícil, é difícil. Irmãos, é difícil aqui no Ceará, é um prédio bem alto. Não é verdade? Irmãos, você sabia que Deus tem poder para resolver os edifícios? Sim ou não? Para com Deus não há impossíveis, para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Para com Deus não há impossíveis. Pode ser impossível para a capacidade humana, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Irmãos, que eu quero que você entenda, eu estou falando sobre fé para cura, mas a mesma fé que você utiliza para cura, você pode utilizar a tua fé para necessidades supridas. Eu te pergunto, nesses minutos de aula demonstrativa, você tem sido abençoado? Você tem dúvida sobre se Deus quer ou não que você faça o rema? Você crê que Deus quer que você faça o rema? A tua fé, irmãos, todo mês você vai ter provisão para pagar e cumprir os compromissos. É desejo de Deus que você cresça espiritualmente. Agora, para que haja o crescimento, é necessário o alimento da palavra.